Hoje a gente vai ver como elaborar um plano de ação para atacar aquelas atividades que realmente são gargalo e que fazem sentido e que trazem economia dentro do canteiro de obra. A gente viu como mapear com uma nuvem de pontos feito com o celular o canteiro. Então, tendo o canteiro agora em mãos, a gente vai identificar aonde a gente vai atacar nele, para que a gente possa realmente fazer um planejamento estratégico, um planejamento que funcione. Então, bora lá. É o seguinte, para trazer resultado dentro do canteiro, a gente precisa, primeiramente, trabalhar com a técnica de planejamento. Aqui a gente utiliza o planejamento e controle da produção, ou seja, o nosso famoso PCP. O PCP, a gente divide o planejamento da obra em 3 partes. O planejamento de longo prazo, que é esse que vocês estão vendo aqui. O planejamento de médio prazo é aquele de quebra de bloqueios. E o planejamento de curto prazo, semanal, onde a gente faz aqui com a equipe na obra. Como a gente quer identificar os pontos de gargalo, aqueles pontos que travam a nossa obra, e o nosso intuito é trazer economia, logo a gente tem que tirar esse gargalo, né? A gente tem que melhorar o fluxo do nosso canteiro, a gente utiliza o planejamento de longo prazo para perceber quais atividades são críticas, quais atividades têm alto impacto no desembolso financeiro e principalmente também nos custos. Bacana? Então, olha só, aqui eu estou com a linha de balanço. Como é que essa linha de balanço funciona? Essa linha de balanço é o seguinte, ó, aqui no eixo Y, eu vou ter os pavimentos. Então, ó, é um planejamento baseado em localização. Então, eu tenho o primeiro pavimento, segundo, terceiro, até o 20º, tá? Até o 20º andar. E aqui, ó, essas atividades aqui, esses post-its, né, estão representando os serviços que estão sendo executados. Aonde? Na função do tempo, ou seja, na semana. Então, ó, eu tenho aqui cada quadradinho desse representando uma semana de duração. 5 dias úteis, beleza? Nessa primeira linha, eu tenho a estrutura. Então, eu tenho execução de estrutura em concreto armado. Primeiro andar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, até o 20º. Aqui é a data atual, é onde que a gente está. A gente está aqui no 12º andar. Né? A gente está aqui, ó, na semana 46. Essa é uma obra já em execução. Então, a gente está mapeando essas atividades, a gente mapeou o ritmo delas, para ver qual que a gente tem que atacar. Esse vermelhinho aqui, ó, esse rosa, ele é a execução de esgoto, né? As instalações hidrossanitárias. Então, a gente tem aqui o esgoto sendo executado. E o verde é a execução da alvenaria. Então, a gente vai gastar 2 semanas para executar a alvenaria de cada andar. Então, eu tenho duas semanas e vou de 2 em 2 semanas trabalhando com essa equipe. Lá na semana 84, eu vou terminar a alvenaria do meu pavimento, do meu prédio, né? Do último pavimento no último andar. Dessa forma, a gente começa a identificar que logo após que eu termino a minha estrutura na semana 69, eu fico com a estrutura um tempo parada, por causa da duração da minha alvenaria. A verdade é que essa alvenaria já era para ter começado aqui atrás. Logo, a gente tem ela como um dos gargalos aqui na obra. E por isso, um dos pontos que a gente precisa otimizar é o fornecimento de material para essa alvenaria. A gente vai ver que um dos primeiros pontos que a gente vai trabalhar aqui no canteiro, que vai trazer essa economia, é as atividades que estão relacionadas à execução da alvenaria. Eu poderia estar focando em atividades de assentamento de piso, quer dizer, eu não poderia, né? Mas eu poderia estar pensando em assentamento de piso, eu poderia estar pensando em instalação. Todas essas são atividades importantes, mas para o time atual da obra, é interessante e importantíssimo, né? É crítico para mim trabalhar nas atividades relacionadas à execução de alvenaria. Por isso, ela vai ser a que a gente vai estudar por aqui. O interessante da linha de balanço, desse tipo de planejamento, é que, diferente do Gantt, onde eu teria uma atividade amarrada na outra, eu analiso sempre o andar. Olha só que interessante. Aqui nesse andar, ó, a gente está falando do 7º andar. Se a alvenaria começar nessa data, eu vou ter aqui, ó, no 7º andar, acontecendo 2 atividades em conjunto. Post-it até caiu aqui, Pimba. Eu vou ter 2 atividades acontecendo em conjunto. A execução da alvenaria e a instalação de esgoto. A instalação de esgoto não é um requisito, é uma
não é uma restrição, né, ter uma alvenaria pronto para fazer a instalação de esgoto. Eu tendo a estrutura pronta, se eu tiver com tudo marcadinho, eu posso vir descer com a minha tubulação, instalar aqui tudo tranquilo. Eu não tenho que ter a alvenaria para isso. Logo, apesar de existir o conflito aqui no andar, isso não é um problema. Agora, a gente consegue observar outros pontos aqui que o Lean Construction é que traz a diferença para nós. E só a linha de balanço dá essa visibilidade. Por exemplo, ó, eu estou ficando, depois que eu termino a estrutura nesse ritmo, eu fico com mais de 11 semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semanas. 13 semanas com o andar parado, até vir a equipe executar. Né? Então, ó, eu estou no 14º pavimento. Eu vou ficar 13 semanas parado até alguém começar a fazer a alvenaria. Esse é um estoque que a gente fala, é o estoque de serviço. Não faz sentido eu executar a alvenaria, ó, eu executar a estrutura e não ter ninguém da alvenaria para vir atrás fazendo ela. Então, eu preciso de nivelar o meu ritmo de produção, alinhar o meu tact, né? A equipe precisa andar em sintonia, como se fosse nenhum barco. Todo mundo tem que remar no mesmo ritmo, para o mesmo lado. Porque se eu tenho alguém remando mais forte para um lado, o que o barco faz? O barco acaba virando e não indo na direção certa. Então, aqui na obra não é diferente. Eu preciso, nessa situação, reduzir o tempo da minha alvenaria. Ou, né, se caso o término da obra não for um problema, né, que em toda obra é, mas se não fosse um problema, fosse uma restrição cronograma, eu posso terminar 11 semanas depois, que é o caso aqui, tudo bem, eu talvez poderia até reduzir o time da minha estrutura, mas aqui o cenário é esse. Eu preciso de diminuir essa inclinação, fazer em menos tempo essa alvenaria. E por isso a gente vai trazer a economia para a alvenaria. Tem que fazer sentido, não adianta falar, eu dou economia na obra para algo que vai acontecer para daqui 2 semanas, ou para daqui 1 ano de obra. Tem que ser no time, tem que ser no momento correto. E por isso, na próxima aula, a gente vai ver como que eu peguei aquela nuvem de pontos que a gente fez no episódio 1 e vou levar ela para dentro do Revit, para organizar o fluxo dentro do canteiro para otimizar a alvenaria. A gente vai ver que a bitoneira pode ser um dos maiores gargalos e o posicionamento onde que o tijolo é descarregado também é um grande gargalo. Então, acompanhe a gente para que você possa ficar por dentro e aprender a também como aplicar aí na prática. Se você quiser pegar um template como esse em A0, só para você poder imprimir, e também ele em Excel para você poder fazer sua linha de balanço, vou mandar para você um link para você fazer um download de uma linha de balanço aqui como essa.